leitura, então, tá? Sintam-se à vontade para erguer a mão, abrir o microfone e pedir a palavra sempre que acharem conveniente pontuar algumas coisas, tá? Eu acho válido e é para isso que a gente lê em grupo. Alguém gostaria de fazer a leitura? Não havendo ninguém que faça, eu dou continuidade, então. Bom dia, Luciene, bom dia, Ellen. Estávamos esperando vocês, já que vocês chegaram, daremos início à leitura agora. Tá bom? Bom dia. Entre as lembranças de infância conservadas, algumas nos parecem perfeitamente concebíveis, e outras estranhas ou incompreensíveis. Não é difícil corrigir alguns erros em relação às duas espécies, se submetermos as lembranças conservadas de alguém ao exame analítico. É fácil constatar que não existe uma garantia para sua exatidão. Algumas das imagens da lembrança estão certamente falseadas, completas ou deslocadas no tempo ou no espaço. É evidente que os dados da pessoa investigada, tais como sua primeira lembrança, provir do segundo ano de vida, não são confiáveis. Além disso, logo são descobertos motivos que tornam compreensíveis a desfiguração, o deslocamento do que foi vivenciado, mas que também comprovam que a causa desses erros na lembrança não pode ser uma simples infidelidade da memória. Forças poderosas de fases posteriores da vida modelaram a capacidade de lembrar vivências da infância. Provavelmente, as mesmas forças responsáveis por, em geral, termos nos afastado tanto da compreensão dos anos de nossa infância. Aqui temos um parágrafo no qual ele lembra sobre o quanto essa amnésia infantil, ou talvez memória encobridora entra em questão. E eu deixo para os colegas a reflexão. 2020 tivemos a Covid, tivemos a pandemia. Quantas crianças acabaram tendo a sua história modificada? Lembranças com máscaras, videochamadas, escola, né? Então, quanto elas irão conseguir lembrar disso no futuro? Vai estar muito atrelado à forma como elas viram. Traumático, não traumático, memórias encobridoras, enfim. Como se sabe, o lembrar dos adultos acontece em uma diversidade de material psíquico. Alguns lembram com imagens visuais, suas lembranças têm caráter visual. Outros indivíduos mal conseguem reproduzir na lembrança os mais indispensáveis contornos do que foi vivenciado. Chamamos essas pessoas de auditivas e motoras, por oposição às visuais, de acordo com a sugestão de Charcot. É interessante a gente levar isso para a clínica. Não é só uma memória visual, nós temos as memórias auditivas também que a gente pode estar explorando. Nos sonhos desaparecem essas diferenças. Nós todos sonhamos predominantemente em imagens visuais. Nos sonhos desaparecem essas diferenças. Nós todos sonhamos predominantemente em imagens visuais. Mas esse desenvolvimento muda igualmente no caso de lembranças infantis. Estas são plasticamente visuais, mesmo aquelas pessoas em cujo lembrar posterior está ausente o elemento visual. O lembrar visual preserva, consequentemente, o tipo de lembrar infantil. Olha só, interessante isso. No meu caso, as mais remotas lembranças da infância são as únicas de caráter visual. São cenas elaboradas de modo absolutamente plástico, comparáveis somente às representações no palco. Nessas cenas da infância, quer elas se comprovem verdadeiras, quer falsas, a própria pessoa costuma se ver como criança, como seus contornos e as suas roupas. Em circunstância, deve necessariamente causar estranheza,
os adultos visuais, já não veem mais a sua pessoa. Vamos dar uma olhadinha no que é essa nota aqui? Faço essa afirmação a partir de algumas investigações recuperadas por mim, falando do próprio autor, em suas lembranças de vivências posteriores. Além disso, contradiz todas as nossas experiências supor que a atenção da criança em suas vivências estaria dirigida a si mesmo, em vez de exclusivamente às impressões do exterior. Né? Partimos aí do pressuposto quando a criança ainda está com a libido em si, ainda está voltada para si mesmo, né? Questão mais narcísica. Assim, somos pressionados por diversos lados em suspeitar de que, nas assim chamadas mais remotas lembranças da infância, não possuímos o traço minêmico verdadeiro. Não possuímos o traço minêmico verdadeiro, mas uma elaboração posterior dele. Me corrija se eu estiver errado, mas eu estou com aquela sensação de que, como é tudo gerado a posteriori, o próprio trauma viria disso, já que a própria memória não seria no primeiro momento. Então, eu fiquei com essa sensação. Uma elaboração que talvez tenha experimentado as influências de múltiplas forças psíquicas posteriores. Dessa maneira, as lembranças de infância dos indivíduos avançam, de modo bem geral, para que o significado de memórias encobridoras e ganham com isso uma notável analogia com lembranças de infância dos povos, consignadas nas lendas e nos mitos. Interessante isso. Rose botou algo aqui. A questão da memória fica interessante fazendo paralelo com os somos. Rose, gostaria de contribuir conosco sobre esse conceito da memória dos somos, Mark Soms? Não sou muito adepta, mas vou arriscar, né? Por favor. Nossa, me pegou agora. Não, fica tranquila. Não, por conta da nossa memória antiga, né, que começa no primeiro cérebro, uma é no cérebro superior, a outra não, né? Então, ele faz experiências com crianças que nasceram sem cérebro e é interessante como o cérebro, ele não só... como ele tem vários pontos, né, que aciona a memória, então uma sensação, um sentimento, tudo fica registrado na memória e dá para a gente entender essa memória com mais facilidade, essa memória encobridora, né? Que uma memória primitiva, ela pode ter sido só um toque, vamos dizer assim, né? Só uma sensação, e ela vai ser encoberto por outra memória, né? Mais ou menos um raciocínio assim, Michel. Dessa forma, naturalmente ele está levando mais a parte fisiológica, mas é interessante quando a gente fala de forma mais na história em si, nas ciências sociais, a gente costuma dizer que o passado está sendo sendo modificado, o passado está em mudança constantemente, né? E isso daí serve para a nossa própria história, né? Quando a gente temos uma memória, temos a impressão, o sentimento constituído daquela memória que nós passamos, como hoje, trazendo para a contemporaneidade, quando o sujeito visita uma postagem numa rede social, né? Quando o Facebook, quando o Google nos mostram tal memória, qual será a releitura que nós estaremos fazendo? Será que é a mesma adiante? Neuroplasticidade. Legal, Thiago. Neuroplasticidade é maravilhosa, né? Maravilhosa. E não, eu não acho que é a mesma não acho que é a mesma leitura, não. Do meu ponto de vista, não, porque aí eu já tenho conhecimento, tenho experiência, né? Experiência de vida mesmo, que me faz reler a situação. É mesmo na clínica, né? Reler o trauma. Sim, eu já passo para o Douglas, mas eu quero complementar com aquele texto clássico do Freud, recordar, repetir, elaborar.
né? Se nós não acreditássemos que é possível fazer uma releitura dessa memória, né, como eu sempre digo do Contábil Caligari, não mudamos os fatos. A forma que nós falamos aquele fato muda a percepção do sujeito. Né? O trauma para o Freud ele é um trauma psíquico. Não necessariamente ele ocorreu, mas ele tem a ver as memórias, enfim, as percepções que foram geradas. Então, se nós não acreditássemos que é possível mudar essa percepção, não tínhamos que fazer psicanálise, de certa forma, né? Então, criar essa elaboração em torno disso. Douglas, por favor. Não, mas até uma pergunta mesmo. A gente, partindo desse pressuposto aqui do, do Freud, né, que, que até, dependendo da questão, as lembranças podem até virar lendas e mitos, né, dependendo da forma que isso acontecer. A gente não pode associar essa questão da lembrança e o significado da lembrança com a ideia de significante e significado, ou seja, certas coisas vão mudando com o tempo, a partir de novos significados que elas vão se construindo. Perfeito isso que tu falou, perfeito, perfeito. Está falando de um ponto de voz mais lacaniano, né? Mais estruturalista, né, o ponto estruturalista que ele usa, né, Sim, da linguística, da antropologia e tal. sim, sim, que por sua vez chega até o Lacan, né? Sim. Quando nós temos uma cadeia de significantes, né, essa memória, essa cadeia de significantes, vale frisar que quando a gente está vendo lá os matemas lacanianos, né, nós temos lacunas entre esses significantes. Então, cada vez que a gente incute um novo significante, aquela cadeia vai mudar o sentido. Então, essa é a proposta. Pode falar, Douglas. Eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu vi uma pessoa falando ontem sobre que a gente pode usar como exemplo a ideia de significante e significado, como se cada significado, essa cadeia de significados, fosse tipo as contas de um terço, sabe? Um terço, uma japamala, que seja um colar, né? E à medida que você vai colocando contas novas ali, vai ganhando outra construção ali completamente diferente. Então parece que à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai associando, acessando certas questões do nosso inconsciente, as próprias memórias de infância vão ganhando outro significado. E aí eu quero saber se isso aqui está namorando com a ideia freudiana aqui, se está em harmonia ou se a gente está... Não, a leitura que eu faço está em harmonia, sim. Está em harmonia. Até mesmo, o autor não falou sobre memórias táteis. Até o momento não tem nada muito nomeado, assim, tá, Thiago? E é curioso tu falar isso, porque realmente até o momento ele não leva muito para esse lado mesmo, tá? Pelo menos eu não encontrei. Por favor, se os colegas tiverem observado isso. Na edição que eu estou aqui, o Michel, que é da Imago, a palavra não é nem aqui tem lembranças auditivas e moteur, né, que é um termo francês. Eu não sei se que é uma ideia do Charcot aqui, né? Então, talvez o moteur que ele está falando aqui não possa ser considerado também Algo mais tátil. tátil. Precisaria pesquisar para ver se a palavra engloba esse universo, mas pode se interpretar aqui, né? Por esse lado. Deixamos em aberto. Sigo mais um pouquinho com a leitura e depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Quem investigou psicologicamente certo número de pessoas com o método da psicanálise compilou com esse trabalho exemplos abundantes de todo tipo de lembranças encobridoras, mas comunicar esses exemplos é extraordinariamente dificultado pela já discutida natureza das relações das lembranças de infância com a vida posterior. Para que uma lembrança da infância seja apreciada como lembrança encobridora, seria necessário quase sempre trazer toda a história de vida da pessoa em questão para a exposição. Olha, Douglas, aí a gente entra mais ou menos naquilo que tu falou, né? Para poder identificar se algo é encobridor nessa cadeia de significantes, a gente precisaria entender toda a frase, digamos assim. Né? Se tu tem uma palavra, ela não é suficiente para te dizer. Ela poderia ser encobridora. Só ajudando ali o Tiago nesse aspecto,
Tiago, esse texto aqui, a Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele foi redigido em 1901 e publicado em 1904. Então tem muitas coisas ainda que o Freud está elaborando, tá? Só raramente é possível, como no belo exemplo a seguir, destacar uma única lembrança encobridora no seu contexto para a comunicação. Só raramente é possível, como no belo exemplo a seguir, destacar uma única lembrança encobridora no seu contexto para a comunicação. Um homem de 24 anos conservou a seguinte imagem no seu 5º ano de vida. Olha só. Ele está sentado no jardim de uma casa de veraneio, em uma cadeirinha ao lado da tia, e se empenha em lhe ensinar as letras do alfabeto. A distinção entre o M e o N lhe traz dificuldades, e ele pede à tia que lhe diga como se reconhece qual é uma e qual é a outra. A tia o faz notar que o M tem todo um pedaço a mais que o N, um terceiro traço. Não se encontrou nenhuma razão para questionar a fidelidade dessa lembrança de infância. No entanto, ela só adquiriu seu significado mais tarde, quando ela se mostrou adequada para assumir a representação simbólica de uma curiosidade do menino. Pois assim como na época, ele queria saber a diferença entre M e N, mais tarde ele se esforçou para saber a diferença entre menino e menina. E certamente teria concordado que justamente essa tia se tornasse sua mestra. Ele descobriu também que a diferença era semelhante. O menino, por sua vez, tinha um pedaço inteiro a mais do que a menina. E a época desse reconhecimento lhe despertou a lembrança de sua correspondente curiosidade infantil. Ao meu ver, me parece que ele cria essa memória encobridora, né, já que tem um superego, já que tem todas essas questões mais lúdicas em jogo, ele cria uma memória encobridora. Pessoal, alguém quer pontuar algo aqui sobre observações, sobre a leitura que fez até agora? Alguém quer apresentar algo? Não? Essa obra é muito interessante, ela tem mais de 300 exemplos. Que interessante, né? Parece que é aquilo que a gente estava falando antes de cadeia de significado e significado, tá? Uma vez que o cara ganhou um novo significado para aquilo que a tia disse, aquilo vira uma memória nova. Parece que. Não é da mesma forma como Freud mencionou. A memória que era inicialmente, a posteriori, ela muda. Né? Tanto que por isso vai embasando, o que a gente vai ver futuramente no Freud, que os traumas eles não são constituídos no mesmo momento em si, mas pode haver esse trauma posteriori. Né? Então é legal que ele está pavimentando a teoria dele a partir daí. Né? Num primeiro momento, vale lembrar que o Freud, quando está lá entre o Breuer, lá naquele momento catártico, o trauma era, eles buscava-se na análise o trauma no momento em si. Com o tempo vai passando, a gente começa a buscar o trauma de forma bordeada, né? Como o próprio Contário do Caligares diz, você nunca encara o sintoma de frente, você deve bordear ele, né? Pode falar, Ellen, por favor. Você me fez lembrar que é o sujeito que define o trauma, né? O trauma não está vinculado com a violência, com a dor, com a angústia, mas com o sentido que a pessoa dá com aquilo, né? Então,
geralmente, quando a pessoa vive uma violência, que para a gente pode ser algo muito, assim, terrível, é a pessoa que vai definir o quanto que foi traumático, né? O significado que aquilo causou. Então, por isso que é importante o que a gente busca na psicanálise, diferente de outras abordagens, é essa subjetividade, é o sentido, essa responsabilidade, né? Diante daquela dor, do trauma. Bem, exatamente isso. Antes de passar de Thiago, eu vou citar mais uma vez o exemplo. A menina, por sua vez, tem alguma relação ali com o homem, que a gente tinha, tocava ela. No primeiro momento, essa menina ela é um perverso polimorfo. Ela pode até estar com tipo de prazer, vamos dizer que ela sentou no colo do tio. Aí, de forma carinhosa, pode até não saber, mas é segunda intenção. Então, nesse primeiro momento, ela tem que trazer segurança, perverso polimorfo. No trauma posterior, quando a mãe chega e diz, menina, não senta no colo de homem, aí gera-se trauma. A percepção que ela pode fazer, olha, ele se aproveitou de mim. Aí faz essa amarração, essa leitura. Uma sugestão de série que eu deixo para vocês, chamada The Filler, sobre a cabeça do filho, do Netflix. Então, ela trabalha muito sobre essas memórias interiores. Não vou falar aqui porque, obviamente, eu estaria estragando a série para vocês, mas é uma série muito analítica, bem legal para vocês verem. Vejam sobre a ótica psicanalítica, que a mulher ela tem hábitos de limpeza, que remete bastante àquela questão de pessoas relacionadas a perversões, questões sexuais, esse hábito da limpeza, isso aparece na série também. Mas, enfim. Thiago, por favor. Não, bom dia. Era mais o que a colega falou ali, que o pessoal às vezes sofre um trauma, mas na hora, e dependendo até da realidade da pessoa, porque a realidade de uma criança é muitas vezes tão macabra, né? A família toda desestruturada e tudo mais, e ela acha que é uma coisa normal, mas depois algum amigo, algum professor fala que foi um abuso, que foi alguma coisa tóxica que ela vivenciou, e aquilo gera um trauma nela, né? Não necessariamente o evento em si. Exatamente, é a percepção, né? Enfatizando de novo, enquanto diferente fala muito sobre um trauma que ocorre, né, no ato, o Freud leva muito para essa questão da percepção. Para tratamento clínico, acaba sendo um pouquinho mais fácil. Né? A gente parte por esse tempo, está amarrado naquilo e a gente vai fazendo em nós. Outro exemplo dos anos. Ô, Michel, desculpa. O teu áudio tá meio ruim aqui. A Ellen falou, tá ruim aqui pra mim também. Tá. Aí, você tá de frente. Valeu. Pessoal, melhorou esse outro fone? Bom dia, Alberto. Melhorou muito. Agora tá show. Cara, esse fone aqui que eu tenho há mais de 4 anos e eu não consigo me desvencilhar dele. Ele já até quebrou, mas eu não consigo tirar ele, de tanto que eu gosto dele. Vamos lá, seguindo mais um pouco então. Outro exemplo dos anos posteriores da infância, um homem severamente inibido em sua vida amorosa, agora com mais de 40 anos, é o mais velho de 9 filhos. Na época do nascimento do irmãozinho caçula, ele tinha 15 anos, mas ele afirma categoricamente que nunca havia notado uma gravidez da mãe. Sob a pressão de minha incredulidade, surgiu-lhe a lembrança de ter visto, certa vez, na idade de 11 ou 12 anos,
a mãe desatando o vestido diante do espelho. Olha o que ele vê. A mãe desatando o vestido diante do espelho. A isso, ele acrescentou agora, sem pressão, que ela estaria chegando da rua e inesperadamente foi acometida pelas dores do parto. O desatar, Offenbinden, do vestido. Por sua vez, é uma lembrança encobridora do parto. Entbindung. Em outros casos, ainda vamos encontrar a utilização de tais pontes verbais. Pontes verbais. Olha o binge aqui. Em um único exemplo, eu gostaria ainda de mostrar que sentido pode ganhar uma lembrança de infância por meio da elaboração analítica, quando antes parecia não ter nenhum. Quando, em meus 43 anos, comecei a voltar meu interesse para os restos de lembrança da minha própria infância, ocorreu-me uma cena que há muito tempo eu achava que era desde sempre. De tempos em tempos, vinha a consciência e que, de acordo com os bons indícios, eu poderia situar antes dos meus 3 anos completos. Eu me vi em pé, exigindo alguma coisa e chorando diante de uma caixa, cuja tampa meu meio-irmão, 20 anos mais velho, mantinha aberta. E então, de repente, linda e esguia, minha mãe entrou no quarto, como se estivesse voltando da rua. Com essas palavras, eu havia apreendido a cena vista plasticamente, mas com a qual eu não sabia o que fazer. Se meu irmão queria abrir ou fechar a caixa, na primeira tradução da imagem, o nome era armário, porque eu estava ali chorando e o que a chegada de minha mãe tinha a ver com isso me eram obscuros. Fiquei tentado a me dar a explicação de que se tratava da lembrança de uma provocação do irmão mais velho que foi interrompida pela minha mãe. Não são raros esses mal-entendidos de uma cena da infância preservada na memória. Lembramos-nos de uma situação, mas ela não está focada. E esse é um ponto interessante, porque quando faltam algumas memórias, a nossa própria mente cria ela preenche algumas lacunas para dar um certo sentido, né? E não se sabe sobre qual elemento ela deve ser colocado o acento psíquico. O esforço analítico conduziu-me a uma interpretação inteiramente inesperada da imagem. Eu estava sentindo falta da minha mãe e passei a suspeitar de que ela tivesse trancada nesse armário ou caixa. E por isso, pedia ao meu irmão que destrancasse a caixa. Quando ele cedeu e eu me convenci de que a mãe não estava na caixa, comecei a gritar. Esse era o aspecto que a lembrança reteve. Isso, Ellen, esse mesmo. Ao qual seguiu-se o aparecimento da mãe, que apaziguou a minha preocupação ou saudade. Não vou tentar falar aqui, muito difícil. Mas como foi que essa criança chegou à ideia de procurar a mãe ausente na caixa? Alguns sonhos da mesma época apontavam obscuramente para uma babá, de quem também haviam sido conservadas outras reminiscências, como a de que ela costumava exortar-me conscienciosamente para que eu lhe entregasse as moedinhas que eu recebia de presente. Um detalhe que pode tornar a reclamar para si o valor de uma lembrança encobridora posteriormente. Foi assim que eu decidi, então, dessa vez, facilitar a tarefa de interpretação e perguntar para minha mãe, agora idosa, sobre aquela babá. Eu fiquei sabendo
de todo tipo de detalhes, incluindo que essa pessoa esperta, mas desonesta, durante a semana do puerpério de minha mãe, tinha praticado grandes furtos na casa e que, por iniciativa de meu irmão, foi levada ao tribunal. Essa informação me deu a compreensão da cena de infância como se fosse uma espécie de iluminação. O desaparecimento repentino da babá não me tinha sido indiferente. Eu tinha justamente me voltado a esse irmão com a pergunta sobre onde ela estaria, porque provavelmente eu havia percebido que lhe cabia um papel no desaparecimento dela. E ele, de maneira evasiva e com jogos de palavras, como era do seu jeito de sempre, respondeu que estava trancada. Essa resposta eu entendi de maneira infantil, mas deixei de perguntar porque não havia mais nada para saber. Quando pouco tempo depois minha mãe se ausentou, suspeitei de que o irmão malvado tivesse feito com ela o mesmo que fizera com a babá, e o obriguei a abrir a caixa para mim. Né, aí nós temos essa questão dessa cadeia de significantes dessa frase. Né, ele vai até trancou em um lugar. Ali faltaram outras palavrinhas. Fala, Douglas. Michel, e aqui na tradução da Imago, a palavra Engestalt, Engekastelt, né, que está aqui, ela está traduzida como encaixotada. Faz mais sentido ainda. Faz até mais sentido. Faz mais sentido. Você tem a palavra casta, né, que é caixa ou arca, né? Então, aí o cara fala que a mulher tem encaixotada e ele fez a... Ele imagina que está dentro da caixa. Exato. Né? E aí, essa cadeia de significantes necessita de mais palavras para ganhar um sentido e, enfim, mudar essa perspectiva que ele criou. Agora também compreendo porque na tradução da cena visual infantil está acentuada a silhueta esbelta da mãe, que deve ter me chamado a atenção como recuperada. Eu sou 2 anos e meio mais velho do que minha irmã nascida naquela época. E quando eu fiz 3 anos de idade, chegou ao fim o convívio com o meu meio-irmão. Vamos ver o que ele fala aqui nas notas de rodapé. Quem se interessar pela vida psíquica desses anos de infância vai facilmente adivinhar o condicionamento, Bendinheit, mais profundo da exigência dirigida ao irmão maior. A criança que ainda não tinha nem 3 anos de idade tinha entendido que a irmãzinha recém-nascida havia crescido dentro da barriga da mãe. Ela não estava nem um pouco de acordo com esse crescimento da família e desconfiava de que a barriga da mãe pudesse ocultar ainda outras crianças. O armário ou caixa era para ele um símbolo da barriga da mãe. Portanto, ele exige olhar dentro dessa caixa e, para isso, volta-se ao irmão maior, que, como se constata por outro material, passa a ser rival do pequeno, em lugar do pai. Contra esse irmão, dirige-se, além da bem fundamentada suspeita de que ele havia encaixotado, agora sim o que o Douglas falou, a babá desaparecida, também a de que, de algum modo, ele havia introduzido a criança recém-nascida na barriga da mãe. O afeto de desapontamento quando a caixa for encontrada vazia, provém então da motivação superficial da exigência infantil em relação à aspiração mais profunda. O afeto está em lugar errado. Por outro lado, a grande satisfação pela esbelteza da mãe que retorna só pode ser completamente entendida a partir dessa camada mais profunda. E assim a gente encerra o capítulo 4, né? Pessoal, pontuações, insights, alguma observação contemporânea de estudo, como é que vocês me dizem? Alguém quer comentar? Douglas, por favor. Não, eu fico muito impressionado com essa questão de cadeia de significado. Eu estou voltando muito nesse ponto, porque eu estou assustado aqui com o quanto que uma coisa está casando com a outra, né?
o quanto que uma coisa parece que realmente essa construção dessa ideia estruturalista em cima dos princípios do Freud, de uma leitura do Freud a partir desse viés, assim, como que isso parece apropriado, né, quando a gente está lendo um capítulo desses, né? Os exemplos que o próprio Freud dá aqui. Sim, sim. E isso só enfatiza, só nos embasa a questão de quando na clínica não adianta a gente se precipitar, o furor curande, a ansiedade, quando no final a gente vai ter somente um recorte da situação. Né? O quanto é importante essa paciência para bordear. Às vezes a nossa ansiedade só prejudica. Alguém ergueu a mão. Eu gostaria que alguém ergueu a mão, que não sei quem é, pode falar. Rose, por favor. Eu acho que eu tenho um caso clínico para fechar esse capítulo, pode ser? Claro, por favor. Eu atendi uma menina de 16 anos, que quando ela estava na 5ª série, ela tinha um padrasto que abusava dela, e ela não sabia se aquilo era carinho ou abuso. Lógico que ela não usou essa palavra abuso, né? Mas que aquele carinho, suposto carinho, a incomodava. E aí, né, rolando assim, falando sobre tudo, chegou na escola. Ela é uma aluna mediana e ela não suporta matemática. Ela tem pavor de matemática. E aí, ela, no momento de angústia, e só para reformular, esse período que ela estava no 5º ano era o mesmo período do abuso, tá? Então, assim, nesse momento, no momento dela de angústia, vem na mente formas geométricas. Olha que memória encobridora aí, né? Então, hoje ela não gosta de matemática, ela vai mal em matemática, e no momento de angústia surgem formas geométricas. Eu acabo tendo que dizer que é fabuloso, né? Sim, sim, sim. Eu tive um caso também de uma menina com certo problema com cães, com cachorros, mas não propriamente ela foi atacada por cachorro, mas ela tinha um sonho muito recorrente de que era atacada por cachorro. E a gente foi investigando durante algumas sessões, durante alguns meses, e ela me trouxe eu fui perguntando, né, para ela, tá, o que é cachorro para ti e tal, aquela história, poxa, cachorro é o melhor amigo do homem, é aquele que protege, mas como aquele que protege, tu tem medo, né? E a gente foi indo, até que lá pelas tantas foi amarrado na situação de violência doméstica, violência da mãe, né? Vale frisar que ela era adotada, né? Então aquela que deveria protegê-la, a melhor amiga dela, como muitas vezes apresentado, frente a muitas memórias encobridoras, né? Daí ela foi lembrando, nossa, eu tinha muito sonhos recorrentes quando eu era criança, desse cachorro me atacando, e faz sentido para mim relacionar a minha mãe, né? Afinal, os cães são quem protege, enfim, mas há toda uma memória encobridora, né? Um deslocamento também aí. Eu ia comentar isso agora, ia perguntar isso agora, né? Porque, na verdade, a memória encobridora é um deslocamento, né? Uhum. E daí, Rose, a gente chega, por exemplo, o que é uma fobia, né? Quando a gente lê o caso do menino Hans e a fobia que ele tinha de cavalo, né? Ele desloca para o objeto. Exato. Né? O problema que ele tinha com o pai dele, ele desloca para o cavalo. Pessoal, por hoje eu acredito que é isso. Alguém gostaria de pontuar mais algo? Não, obrigada. Então tá, finalizo por aqui, porque daqui a pouquinho já tem uma sessão e eu não quero me atrasar hoje. Eu também. Que começa agora às 9. Eu também. Então tá, pessoal, boa semana a todos. Bom dia, gente. Tudo de bom. Tudo de bom, valeu.